Bom dia, bom dia, bom dia. De antemão que vocês tenham um ótimo dia abençoado, repleto de bênção, repleto de Deus na vida de todos vocês. Estamos hoje pegando e começando mais um Café com Superação, que é o evento mais importante do Sistema Águias dentro da Marca da Paz, que é onde toda a alta liderança, os líderes, os consultores, para ouvir a história de um líder nosso. E a gente para esse momento único e exclusivo para estar colocando em prática a essência do nosso negócio, que é a empatia, é pegar e escutar a história do próximo, é entender que o próximo ele tem uma luta e principalmente tem uma história de superação. Isso é o mais importante dentro do nosso negócio. E histórias com H maiúsculo, tá? Com H maiúsculo. E hoje diretamente do Pará, Brasil. Vamos estar chegando lá em março de novo. Deixa eu ver. A Luziana já está aqui comigo na tela. Hoje o café é com ela. E a gente quer saber quem é a Luziana, da onde vem a Luziana, qual é a infância da Luziana, de qual país que mora a Luziana. É da terra mesmo, essa líder extraordinária? É contigo, minha líder. Bora para cima do gigante. Bom dia novamente. Quero desejar a todos um bom dia com Deus, que o nosso Deus é o primeiro lugar, né? A gente tem que colocar ele em primeiro lugar em toda a nossa vida. Então, meu nome é Luziânia, fazer igual a história. Sou de fora do país, né? Moro no Maranhão. Não é não, gente, calma aí. Eu sou goiana, nasci de uma família muito humilde, de um casal de agricultores. Na época que eu nasci, lá era Goiás. Hoje, lá é Tocantins, que teve a divisão do estado, né? Então, nasci em Tocantinópolis, na época era Goiás, hoje é Tocantins. Meus pais continuam morando lá. Então, é, nós somos uma família grande, somos 6 irmãos. O nome do meu pai é Raimundo Pereira, minha mãe chama Rosa Alves de Souza. E a minha infância foi muito, digamos que hoje eu estou vivendo praticamente a base da minha infância, né? A gente morava na roça, no interior do interior. É, Aprendi a fazer um pouco de tudo, porque a gente trabalhamos muito novos, né? Meus pais não tinham muita condição, então uma casa que não tem renda financeira, na realidade, era roça mesmo, que meu pai trabalhava, mas nunca deixou de faltar nada para a gente, principalmente o amor, né, da família, que é o mais importante, na realidade. Então, somos 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Só um minutinho, que alguém bateu bem aqui na porta, só um minutinho. Se caso alguém tiver com dificuldade de abrir as suas câmeras, me chama no chat aqui que nós vemos o que está acontecendo. Só um minutinho. Mas eu vou precisar dela. Daqui a pouco. Mas tô, moço, tô te agora. Pois é, voltamos aqui. Foi meu filho que veio pegar a chave da moto. Então, aí continuando. São 6 mulheres, 3 mulheres e 3 homens. Nós somos uma família grande, né, na realidade. E nós morávamos na roça. Eu lembro que a minha casa era, não sei se vocês já viram falar, casa de taipo, que era aquela casa feita de barro mesmo, amassado, e feita as paredinhas. Lembro até hoje. E às vezes, quando eu vou na cidade do meu pai, eu ainda vejo essas casinhas por lá. Tem muitas pessoas que ainda convivem naquela mesmo estilo, sabe? Tem a casa construída e tudo mais, mas continua com aquela casinha da infância. E o mais legal da infância minha é que a gente era muito feliz, sabe? Apesar das poucas coisas que nós tínhamos, mas as brincadeiras eram incríveis, lembro até hoje. E para nós era difícil o estudo, né? Porque quem morava no interior tinha que ficar grande para poder ir para a cidade para poder estudar.
A maior dificuldade que a gente enfrentou na época foi isso. Gente, minha voz está assim porque eu estou um pouco rouca, sabe? Aí, então, eu lembro que quando eu tinha meus 10 anos, quando eu comecei a estudar, eu tinha 10 anos, gente. Hoje em dia, a gente bota os filhos para estudar com 3 anos, 2 anos, 1 ano. Na época que eu comecei a estudar, eu tinha 10 anos. E foi mais difícil porque eu me separei da minha mãe, fui estudar na casa dos meus avós, que ficava mais próximo da cidade. Mas eu lembro que para a gente chegar na escola, a gente andava uns 3 a 4 quilômetros a pé. E, e sem falar que era na Areal, né? Areião, que era aquele areal igual praia. Você andava quilômetros para poder ir para a escola. E hoje em dia, os filhos da gente têm tudo na mão e às vezes ainda tem uns que não querem ir para a escola. Aí era eu, meus primos, porque desde então, os mais velhos iam para casa dos avós, né? No caso, nós éramos 4 que já moravam com meus avós para a gente ir para a escola. E eu lembro que eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar acho que com uns 12 anos, na casa de uma família que era para ficar mais próximo da escola. Aí ela morava na cidade, e eu fui morar com essa senhora. Ela me tratava como filha. A melhor parte foi isso, ela me tratava como filha, não tinha exceção das filhas dela para mim. E eu cuidava da netinha dela. E foi aonde eu fiquei até meus 13 anos, eu acho, 14, 15. Aí eu estudei, aí com 16 anos, eu vim morar em Marabá, que a minha irmã mais velha já tinha casado e estava morando em Marabá. E eu vim para estudar em Marabá, ficou melhor a minha situação. E eu fiz até o primeiro ano, quando eu morava em Marabá. Aí foi na época que eu me casei a primeira vez, eu tinha meus 18 anos. Casei, tive meu primeiro filho, como se diz, a experiência era pouca. É, eu casei, né, com 18 anos, tive meu primeiro filho. Moramos 3 anos, eu e esse meu primeiro marido. Com 3 meses que meu filho estava nascido, eu me separei dele. Voltei para o Pará de novo. Aí, que no caso era Marabá, né? Não vou falar Pará, mas era Marabá especificamente. Então, fui trabalhar, cuidar do meu filho, né? Tinha 3 anos, 3 meses. Fui trabalhar, cuidar dele, parei de estudar, porque eu tinha que trabalhar e cuidar dele, né? Durante o dia, minha irmã cuidava dele enquanto eu trabalhava, mas à noite eu tinha que ficar com ele. Foi uma coisa muito difícil para mim na época, mas eu superei. Aí depois, com o passar do tempo, eu me casei de novo, vivi 14 anos nesse meu relacionamento. Só que foi um relacionamento muito conturbado, porque na realidade ele me proibia de ver meus pais. Passei 8 anos sem ver meus pais no decorrer dessa época. E desde então, quando eu voltei na casa dos meus pais já não gostavam desse meu marido, né? Mas mesmo assim eu ainda consegui viver com ele 14 anos. Tive 3 filhos, que são as coisas mais importantes da minha vida. E fui superando. E eu tinha parado de estudar no primeiro ano, né? Como eu falei para vocês, tinha parado de estudar no primeiro ano. E eu sempre querendo voltar para estudar, mas ele não deixava. E quando foi um certo tempo, minha mãe sempre batia na mesma tecla: minha filha, seu marido é seus estudos ninguém vai tirar de você. E eu acabei que fui seguindo a dica da minha mãe, né? Eu chegou um belo dia, meus meninos todos estudando já, e deixa eu contar a história aqui que eu terminei esquecendo, pulei a parte aqui. A gente morava em Marabá, quando eu casei com meu esposo, esse meu ex-marido, né? Aí, com passados dias, a gente mudou para Parauapebas. Em Parauapebas, a gente foi viver na casa da mãe dele. Era só nós, a mãe dele não convivia com a gente. Era só nós. Mas eu fui morar com ela, na casa dela com ele, né? Vai deitar, vida, vai. Volta pra cama, volta. Só um minutinho. Quem tem filho é assim mesmo, tem os gêmeos, tá? Volta pra cama pro papai, vai. Mamãe tá conversando aqui online, vai. Volta lá, pega seu celular. Aí voltei, fui morar na casa da minha sogra, com meu esposo e meus filhos. Aí aquela questão que toda vez que a gente dava aquela despedida, que casal discute, né? Ele falava, só um minutinho, eu vou pegar bem aqui o celular, calma aí.
Volta. Vem. Voltando. Aí, toda discussãozinha que a gente tinha, geralmente ele falava assim, ah, vai embora, não sei o quê. Aí eu pensava nos meus filhos, porque que a gente que é mãe, de verdade, a gente nunca abandona um filho, né? E eu tinha medo de perder os meus filhos para ele, porque como ele tinha casa, tinha estudo na época, e eu não tinha estudo, eu era apenas uma dona do lar, como se diz o ditado. E eu fui pegando a visão da minha mãe, né? Aí eu voltei, eu falei assim, quer saber? Eu vou me matricular. Fui matricular meus filhos, que na época era pequeno, e fiz a minha matrícula. Um dos meus filhos tinha 16 dias de nascidos, na época que eu fiz as matrículas. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, ó, eu vou estudar esse ano. Aí ele pegou e falou assim, você vai estudar, então você vai ter que escolher, ou entre eu e os seus estudos. Aí eu, tá bom, quando a gente chegar, a gente conversa. E eu acabei que à tarde eu fiz tudo, fiz a janta, arrumei menino, fui para a escola. Quando eu cheguei, eu chamei ele para conversar. E aí, você vai querer conversar comigo agora? Aí ele já mudou de ideia, né? Porque eu tomei uma decisão. Então, na vida da gente, a gente tem que tomar decisões. A gente não pode ficar parado em cima do muro. A gente tem que tomar decisão. Ou pula ou fica em cima. E eu peguei e comecei a estudar. Terminei meu ensino médio. E então eu falei assim, terminei meu ensino médio, eu vou fazer um técnico. Quando eu falei que eu ia fazer um técnico, ele tornou pular, disse que eu não ia fazer técnico. Aí ele perguntou de que era, né? Eu falei assim, técnico de segurança no trabalho, eu tenho esse sonho. Então, agora que eu terminei meus estudos, eu vou querer realizar meu sonho. E ele disse que eu não ia fazer. Então, eu falei, fiquei quieta, né? Porque na época era caro o técnico, para quem não tinha dinheiro, quem não tinha renda, para mim era caro. Aí, eu conversando com algumas amigas, ela disse assim, Luzia, tem a Revemar que vende motos? Eu falei assim, tem. Ela está pegando um currículo para dar novas oportunidades para quem se formou agora. Aí eu peguei, preparei meu currículo, fui lá entregar. Com 3 dias que eu tinha colocado o meu currículo, eu fui chamada para trabalhar. Aí eu fui toda feliz, fiz a entrevista, passei no teste como vendedora externa. Aí, mas eu fui, trabalhei e eu lembro que eu tinha feito uma inscrição da Minha Casa Minha Vida também. Aquele projeto que eu não sei se vocês conhecem, que o governo financiou, né? Só que a Minha Casa Minha Vida, na época, a gente pagava. Hoje em dia eles estão dando totalmente. E na minha época, não, a gente pagava uma parte. Se a casa valia 50 mil, você pagava 25, né? Aí eu fiz a inscrição. Aí foi benção por cima de bênçãos. Aí, tipo, comecei a trabalhar. Logo em seguida, com uns 3 meses que eu estava trabalhando, eles assinaram minha carteira. Aí eu fiquei mais feliz ainda, né, quando assinaram minha carteira. Com 3 dias que eles tinham assinado minha carteira, eu fui para o aniversário do meu irmão em Marabá, que na época eu já estava morando em Parauapebas. Aí eu fui para o aniversário do meu irmão em Marabá. E por coincidência, eu sou do dia 1º de março e meu irmão é do dia 3. E desde então a gente sempre comemora o aniversário no dia do dele, né? Porque como passa o meu com 2 dias o dele, a gente sempre comemorou junto o aniversário no dia do dele. E assim nós fizemos. Aí eu tinha pedido para ele, para mim ir, né? E ele falou que eu não ia. E nesse dia eu fui desobediente a ele, peguei e fui. E quando eu estava saindo, ele falou assim: tomara que você não volte mais. Olha só o poder das palavras. Então a gente tem que prestar atenção quando a gente for soltar uma palavra no ar, porque as palavras têm poderes. E quando ele falou isso, eu não dei moral para aquilo, né? Continuei minha viagem, fui. E na estrada eu sofri um acidente. E nesse acidente eu lembro que eu quebrei os dois punhos. Os dois punhos. Agora já pensou, você é dona de casa, mãe de 4 crianças, os dois braços quebrados. E, e nós fomos socorridos, era eu e um primo meu, e nós fomos socorridos por uns 3 rapazes. Aí eles falaram assim: vocês querem voltar para Parauapebas, que está mais próximo, ou vocês querem ir para Marabá?
E eu peguei e falei assim, eu quero ir para Marabá, que era onde que ia estar a festa do meu irmão, né? O nosso aniversário, na realidade. E fomos. Cheguei lá com os dois punhos quebrados, fui para o hospital, eles imobilizaram, eu acabei indo para o aniversário mesmo assim. Não acabei com a festa dele, que na realidade era a nossa festa. E quando a minha irmã ligou pro meu ex-marido e comunicou que eu tinha sofrido um acidente, ele falou assim, que eu deveria ter morrido naquele acidente, né? E aquele momento ali, graças a Deus, eu não morri, foi um livramento. Mas foi uma lição que eu aprendi. Mas o amor que eu sentia naquele momento acabou. Aí, mas só que como eu tinha uns filhos, eu ainda não tinha condições financeiras para tocar uma vida sozinha, cuidando de 4 crianças. Eu continuei aceitando certos tipos de coisas, né? Voltei para casa, passei um mês sem ele lá em casa, que ele tinha se envolvido com com um negócio de um sem terras. E eu lembro que eu fiquei um mês em casa, sozinha, os dois punhos quebrados, cuidando de 4 crianças. E o meu patrão ainda foi um generoso comigo, porque quando eu sofri o acidente, eu falei para ele que eu não queria ficar pelo INSS. Por quê? Todos sabem que o INSS demora demais cair as parcelas, né, do INSS. Então, eu cheguei para ele e falei assim, seu Paulo, né, era Paulo o nome do meu ex-patrão. Falei assim, eu não quero ficar pelo INSS, eu quero continuar trabalhando. Até porque eu não posso ficar pelo INSS, que lá em casa, minha casa depende de mim. Eu tenho 4 filhos para sustentar. E ele pegou e falou na época, o que que eu posso fazer? Se eu for te dar um emprego, eu é capaz de eu ser multado, tal. Eu falei assim, tem um cantinho que você vai saber me dar. E ele pegou e me promoveu de vendedora para secretária dele. O salário melhorou. Que a benção foi, eu assinei a carteira, ganhei a minha casa, né? E logo em seguida veio a notícia que eu tinha sido uma das contempladas da minha casa. Só que logo em seguida veio o acidente, né? É bênçãos e ao mesmo tempo a gente fica triste por causa da situação. Mas então, resumindo aqui, ele me nomeou secretária dele, meu salário aumentou um pouquinho e eu continuei trabalhando com ele. Quando eu tirei os gestos, continuei trabalhando com ele. E logo em seguida, uns 2 meses depois que eu tirei o gesso, o gerente dele teve que fazer uma viagem. E eu sempre fui uma pessoa que, quando eu chegava na empresa, não era porque eu era vendedora que eu ia deixar de fazer um café, que eu ia deixar de servir um café para um cliente que chegava, porque esse serviço era da copeira, mas eu, como vendedora, também fazia esse serviço. Até lavar o banheiro, quando eu chegava lá, se a moça da limpeza não tivesse ido, eu lavava. Por quê? Eu queria atender o meu cliente num ambiente limpo. E meu patrão sempre via isso, esse meu lado. E quando esse gerente dele viajou, ele perguntou para ele de quem estava na loja que era apto a substituir ele, porque ele ia viajar 3 meses, ia passar 3 meses fora. Aí ele perguntou se quem era que ele indicava para ficar no lugar dele como gerente. E ele me nomeou como gerente. E desde então, meu salário aumentou mais, né? Para mim foi uma benção. Com mais 3 meses, eu mudei para minha casa. Aí meu ex-marido retornou para casa, né? Aí a primeira briga que a gente teve na minha casa, ele falou assim: "Ah, por favor de você ir embora". Aí foi aonde que eu mostrei para ele que eu não estava mais na casa da mãe dele, que eu estaria na minha casa. Aí eu peguei e falei para ele: "Olha, se alguém tem que ir embora, esse alguém não vai ser eu, esse alguém vai ser você, porque hoje eu estou na minha casa". Aí começou a questão de briga na justiça por causa da guarda dos filhos e aquela coisa toda. E eu lembro que ainda não estava fazendo meu técnico, mas a partir do momento que eu tomei essa decisão de, de falar para ele, que eu comecei a enfrentar ele. Na realidade, antigamente eu tinha medo, mas aí depois eu comecei a enfrentar, né? Eu fui colocando minhas opiniões. E eu peguei um dia e falei para ele: olha, se alguém tem que ir embora, esse alguém vai ser você, porque hoje eu estou na minha casa. E eu não sou mais obrigada a aguentar certas coisas, porque antes eu aguentava porque eu não tinha para onde ir com meus filhos e eu não ganhava o suficiente para pagar aluguel. E ele pegou e começou a baixar a bola dele, né? E um dia eu peguei e falei assim: ah, quer saber? Eu vou fazer meu técnico.
fui e me matriculei no técnico. E quando eu me matriculei no técnico, ele me agrediu nesse dia, porque ele falou que a mulher dele não ia trabalhar com peões. Porque, na realidade, vocês sabem que técnico trabalha mais em empresas que tem bastante gente, né? E, na realidade, lá em Provapebas, era a Vale, que era a empresa bem mais sucedida de lá. E eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia, que eu falei para ele que eu estava fazendo meu técnico, e ele me agrediu. Foi uma decisão que eu tomei, quando ele fez isso, que eu não queria mais passar por aquilo. Que eu sempre falava com ele, olha, meus pais, eu morei bastante tempo com meus pais nunca triscaram a mão em mim, meu pai, na realidade, nunca triscou a mão em mim. Não vai ser um homem que vai me triscar a mão, não. E eu passei por tudo isso, calada, não comentava com meus pais, porque tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem que saber resolver e não levar para a família, né? E eu, nessa parte aí, eu fui bem sábia. E pegamos e separamos. E desde então ele começou, né? Querer a guarda dos meus meninos. Aí eu peguei e falei, um dia teve audiência, ele me colocou na justiça, eu fui, tive audiência e falei assim, olha, doutor, é o seguinte, é, hoje eu tenho casa própria, tenho profissão, aí você vai ver quem é que vai ter direito de cuidar dos filhos. Quem pode mais cuidar dos filhos, eu ou ele? Aí ele foi alegar que disse que meus filhos ficavam mais com funcionários do que comigo, né? Porque ele financeiramente ele não me ajudava em nada. Era só eu e os meus filhos, na realidade. Era só eu que estava trabalhando em casa. Ele tinha inventado um negócio do sem terra para lá que não tinha mais jeito. Então, às vezes, eu tirava do meu para bancar para lá, entendeu? Então, eu peguei, me separei, fiquei. Me formei, fiz meu técnico de segurança, que é uma benção na vida da gente, né? Mas hoje eu sou só na marca da paz, tá, gente? Me formei, mas hoje eu não exerço minha profissão de técnico de segurança. Aí então fui trabalhar, continuei na empresa, trabalhei 3 anos como gerente. E, e desde então minha vida começou a mudar. Eu me separei dele, não quis mais saber de jeito nenhum, porque eu sempre fui decisiva nessa questão. Se separou, não adianta voltar, que não tem mais volta, não dá jeito, não adianta. E eu sempre, desde nova, eu sempre fui bem rígida nessa opinião, até com namorados, terminou, não tinha mais volta. E eu fui cuidar dos meus filhos sozinha, até que um certo dia, eu terminei meu técnico, né, claro, estava de boa, conheci uma pessoa. E essa pessoa foi até legal o jeito que a gente se conheceu, que a gente se conheceu por telefone. Eu falava com um amigo dele no telefone, aí ele me ligou. E eu peguei e não quis mais falar, né? Aí ele pegou o telefone desse amigo dele e ficou me ligando, mandando mensagem, né? Até então, um dia eu pego e falo com ele. Aí, ele me questionando pelo telefone, né? Coisa de adolescente na época. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não tô a fim de relacionamento sério, não. Eu saí do agora conturbado, tal. Aí eu disse, não, não dou moral para isso, não. E eu lembro que eu falei assim, mas eu tenho 4 filhos pequenos, tal. Aí, sabe o que que eles me falaram? Ele falou assim, gente, 4 com 4 faz 8. Aí eu falei assim, nossa, esse cara é doido. Eu tenho 4, ele tem 4. Então, a pessoa, uma casa com 8 crianças, vai ser uma loucura. E vocês acreditam que um dia eu estava estressada e ele me ligou bem na hora. Aí a gente foi conversar, né? Eu disse, tá bom, eu quero te conhecer. E a gente foi se conheceu. Com uma semana que a gente tinha se conhecido, é, a gente estava casados, morando juntos. Ele veio para minha casa. Primeiro ele perguntou: você quer ir para minha casa ou você quer ficar na sua? Eu não, quero ficar na minha, porque eu já estava traumatizada de viver na casa dos outros. Aí eu não, vem para minha. E ele foi. Só que, na realidade, os filhos dele ficaram com a mãe, né, no caso. Aí foram de pouquinho. Foi um de vez em quando ia um, aí a outra, porque ele tem 3 mulheres e um rapaz. Hoje já são todos donos dos seus narizes. Mas a gente chegou a conviver, nós 10 pessoas na casa, eu, ele e os 8 filhos. E o mais engraçado é que eles em si se comunicam como irmãos, é maninho para cá, maninho para lá. Até hoje eles têm isso, são muito unidos, nossos filhos. Então a gente soube cuidar deles, unir eles, para sermos uma família perfeita. E graças a Deus, Deus me concedeu essa bênção. E com um ano que nós estávamos casados,
Ele lá em Parauapebas, ele era motorista de micro-ônibus que faz linha dentro da cidade. E ele estava cansado, porque ele disse que ela tinha mais de 20 anos que trabalhava nessa profissão, né? E você sabe que cada profissão, às vezes, cansa, a mesma rotina. E então ele decidiu vir para cá, para Cumaru. Aí eu até acho engraçado, porque quando ele veio para o Cumaru, que ele falou assim, nega, eu vou para o Cumaru. Aí eu falei assim, uai, mas lá no Cumaru... Aí ele veio, só que ele foi astucioso, né? Ele veio, preparou o terreno, aí falou assim, vem passear aqui com os meninos. Aí eu vim, trouxe os meninos. Aqui tinha cavalo, tinha animal, e meus meninos, como não tinha conhecimento, porque eles estavam grandes, mas eles nunca tinham ido numa roça, porque devido a eu não ter ido na casa dos meus pais, passei tempo sem ir na casa dos meus pais, eles não conheciam a roça. E eu trouxe eles aqui. Quando eles chegaram aqui, que ele viu, porque hoje eu moro na fazenda, tá, gente? Eu continuo na fazenda. Aí eu trouxe eles para cá e eles gostaram daqui. Andava de cavalo, pulava, tem rio aqui, eles banham. Não é aqueles córregos feitos de garimpo, que aqui é a área que eu trabalho, que eu moro, a nossa profissão hoje aqui ou é prefeitura ou é garimpo. E eles gostaram muito, aí eu falei assim, agora deu, eu vou ter que vir para cá. E voltei para Parauapebas, continuei trabalhando e tal. Aí um belo dia eu falei assim, eu vou ter que ir para onde meu marido, porque esse negócio dele lá, eu aqui não dá certo. E eu tomei a decisão de vir. Teve muitos meus amigos que falaram assim, você conheceu o homem ontem, já vai largar tudo para ir atrás dele? Eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Profissão eu tenho, então isso ninguém vai tirar de mim. Aonde eu chegar, eu vou poder trabalhar. Seu celular tá bem ali, ó. Pega lá, vai deitar. Aí eu peguei e falei para eles, né? Que profissão onde eu chegasse, eu teria. Porque ninguém tira de você uma profissão. E o marido igual o meu, que me acolheu, eu com 4 filhos pequenos, e cuida até hoje como os filhos dele, esse tá raro. Quando eu peguei, eu já agarrei logo. E Deus, como nós estava com uns 5 anos de casados, Deus me agraciou com mais uma duplinha, gêmeos, Daniel e Samuel, que são umas bênçãos. E na época que a gente passou muito sufoco aqui, a gente não vai dizer que não passou. Quando a gente veio para cá, para a fazenda aqui, hoje onde eu moro, aqui não tinha energia, aqui não tinha água encanada, aqui não tinha internet. E eu passei muito sufoco para quem era acostumada na cidade, em Parauapebas. Para quem conhece Parauapebas, é uma cidade bem evoluída, e se vê dentro do mato, que é entre aspas, é um pouco meio complicado, né? Mas foi outra superação também que eu superei. E para mim, a gente usava lamparina, voltei no tempo da lamparina, no tempo da minha infância. E eu lembro que quando eu engravidei dos gêmeos, a gente estava passando uma situação bem crítica, a gente não passava fome, mas necessidade a gente passava. E teve uma época que, quando eu engravidei dos gêmeos, foi quando Deus começou a nos abençoar. Porque o meu marido falou assim, Senhor, se você me deu gêmeos, um já está difícil cuidar, se você me deu gêmeos, você vai ter que me ajudar, porque está puxada a situação. E o meu marido, ele é de uma família evangélica, a família dele toda é evangélica. Até então, só era ele que era desviado dos caminhos do Senhor. E, na realidade, eu, né, da minha família também, todo mundo é evangélico hoje, só é eu que sou desviada, era desviada. Hoje eu estou sendo crente, graças a Deus. E Deus foi começando a nos abençoar. Nós começamos, montamos uma máquina, uma 6, a gente mudou de quartinha, que é um porte médio, e montamos uma 6. E fomos trabalhar. Alguns conhecem ouro, sabem como é que extrai, outros não têm noção de como é que extrai, mas é uma coisa muito puxada. E na época a gente pegou um bom dinheiro. Aí meu esposo chegou e falou para mim, nega, o que que você vai querer? Você quer comprar um carro ou você quer pôr energia? Porque aqui, quando a gente colocou energia aqui, custou R$ 12.000, só para puxar energia para cá. E eu peguei e falei para ele, eu falei assim, meu bem, eu prefiro colocar energia, porque daqui a pouco os gêmeos nascem. Como é que eu vou cuidar de 2 crianças no escuro? Vai ser uma dificuldade.
Então, eu prefiro energia. E assim nós fizemos, nós colocamos energia, aí depois veio a questão da água, meu esposo encanou a água para cá também, que não tinha. E a questão da internet aqui era horrível. Até hoje a gente sofre um pouquinho, mas hoje já está bem melhor do que antigamente. E eu lembro que quando os gêmeos nasceu, Deus veio nos prosperando cada vez mais. Meus meninos foram umas crianças que tiveram de tudo. E eu lembro que quando eu tive eles, foi bem difícil para mim, porque eu não sabia. Cuidar de uma criança já é difícil. E de duas, então. Só que eu passei 3 meses na casa da minha sogra, lá em Conceição do Araguaia. E eu vim dar banho nos meus filhos com 3 meses, porque lá tinha as tia que paparicava, a avó que paparicava, aí tinha a tia enfermeira, que antes dela ir para o hospital, ela passava lá para dar banho nele. Quando eu retornei com 3 meses aqui para casa, aí eu fui sofrer sozinha as consequências, né? Fui cuidar de criança, aí eu que cozinhava para o garimpo. E meus bebês, eles foram as crianças que eles não me deram trabalho. Eles não eram aquelas crianças que choravam. Então, eu tinha tempo para tudo. Eles estavam com a barriguinha cheia, jogava lá no berço dele, eles ficavam lá, quietinho. Eu fazia meu almoço, dava banho neles de novo, dava mamadeira, porque eu só conseguia amamentar eles até 3 meses. Quando eu vim para cá, eu não consegui mais amamentar eles. Porque quando um chorava com fome, aí o outro já queria chorar. Aí acabava que eu também chorava. E eu peguei e falei assim: ah, quer saber? Eu vou dar mamadeira. Foi aonde eu já achei a solução para acalmar eles. Antes deles acordarem, a mamadeira já estava pronta. Então, eles foram adaptados assim, eles não andavam chorando. E aí, um belo dia, ele estava com 2 anos, 2 aninhos já. Aí eu sempre ia na rua, né? Aí meu esposo tinha me dado uma moto, uma Bros. Aí nessa época a gente já tinha carro, aí ele já tinha me dado uma Bros. Aí eu falei assim, amor, eu não quero ficar só em casa cuidando de criança, não. Eu quero fazer alguma coisa. Aí eu cheguei na casa de uma amiga minha, numa loja, né? Nem amiga. Na casa de uma, eu fui levar um celular para arrumar. E essa moça, ela era dona desse estabelecimento. Eu cheguei lá, ela estava toda empolgada, com aquelas camisetas lindas. E eu gostei das frases, sabe? Aí eu peguei e falei assim, Márcia, é, essas camisetas, de onde? Aí ela pegou e falou assim, mulher, da marca da Paz, meu primeiro pedido chegou. E ela toda empolgada, né? Aí eu falei assim, deixa eu pegar no tecido, porque eu já tinha vendido camiseta antes, só que não com tecido tão macio igual o da marca da Paz. Aí eu comecei a pegar os produtos. Aí ela falou assim, mulher, é legal demais esse plano. É multinível, não, não era na época, eu acho que era multinível, nem lembro mais. Acho que não, ainda não era assim, não. Aí eu sei que ela pegou e falou assim, aí ela ficou me ligando, né? Eu vim embora, cheguei em casa, falei pro meu esposo, falei assim, amor, eu acho que se eu pegar umas camisetas para vender aqui no garimpo, acho que vai dar resultado. Garimpeiro gosta de andar arrumado, cheiroso, né? Aí ela ficou me ligando, ela não parou de me perturbar. Aí um belo dia eu cheguei lá de novo, ela estava com os produtos. Aí ela pegou e falou assim: olha, Luciane, esse produto aqui é bom para isso, é bom para aquilo. Aí eu dei a curiosidade de entrar mais no processo. Na época tinha as revistinhas que vinham pra gente, né? Eu peguei a revistinha, trouxe para casa. Cheguei aqui e fui mostrar para meu esposo. Aí ele falou assim: nega, quanto que é para entrar? Aí eu peguei e falei assim: amor, é tanto. Na época eu nem lembro mais. Gente, eu esqueci da parte que eu dei amnésia. Eu tive amnésia um tempo desse. Tem o quê? Tem uns 6 anos atrás. Eu tive um problema de amnésia seríssimo. Então, eu esqueci várias coisas do meu passado, da minha infância, coisas que aconteceu há 6 anos atrás, eu acabei que esquecendo algumas coisas. Então, eu tenho essa dificuldade com datas e valores. Eu tenho essas dificuldades. Passou aqui, já saiu ali. E eu cheguei, falei para ele, aí eu cheguei lá na Márcia no outro dia, eu fui empolgada. Eu falei assim, Márcia, quanto que é para entrar? Ela falou assim, é tanto. Eu falei assim, eu quero fazer meu pedido. Aí eu fiz o meu primeiro pedido, só pedi camisetas. Aí na época veio, eu não lembro se era a pulseira que via no kit. Aí na hora que eu cheguei de cara, eu já vendi a pulseira. As camisetas eu já fui vendendo. Quando o meu pedido chegou, eu já tinha vendido meus produtos todos.
Aí ela foi me ensinar a postar, né, essas coisas. Aí eu fui começando, porque, gente, pensa numa pessoa que não tinha noção de postagem. Até hoje eu me enrolo nas postagens do Instagram. Ela que me ensina, de vez em quando. Aí eu lembro que eu me cadastrei, aí logo em seguida ela estava indo já para o resort no Natal, o primeiro resort que teve no Natal. Ela foi. Quando ela chegou com aquelas fotos maravilhosas, ela, Lu, mas é fácil, porque a gente consegue as viagens. E eu já tinha trabalhado em umas empresas que é basicamente a mesma coisa, porém não tem esses benefícios, né? E eu peguei e falei assim, nossa, que legal, viajar, conhecer várias cidades, por conta da empresa, a empresa te facilita. E eu gostei da facilidade. E quando eu cheguei aqui, eu falei pro meu marido, eu falei assim, amor, eles nadam viagens incríveis, olha só, a Márcia foi para tal lugar, tal. Olha que lindo. Aí o meu esposo também gostou da ideia, né? E o próximo, aí, tá, eu peguei e fui fazer o cronograma que ela me passou. Porque eu sou assim, se a pessoa me mandar fazer aquilo ali, aconteça o que acontecer, mas eu quero fazer. E um belo dia ela pegou e falou, né? Ah, vai ter o próximo resort, vai ser em Porto de Galinhas. Aí eu falei assim, ah, eu quero ir, o que que eu devo fazer? E ela me passou tudo que eu tinha que fazer. E eu fui fazendo, fiz meu top, era top 1000, gente, na época. E eu fiz meu top 1000. E eu fui para esse resort. Até então eu não tinha cadastrado ninguém, não tava aquele ânimo, sabe? Mas quando eu fui para Porto de Galinhas, que eu retornei, a primeira vez que eu andei de avião, a primeira vez que eu vi o mar, foi incrível, gente, vocês não têm noção. E quando eu cheguei, que eu postava nos meus status, quando eu cheguei, eu cadastrei, eu fechei logo minha equipe, eu cadastrei, eu fiz matriz 3x3. Eu postava, eu vendia todo dia eu vendia, eu fiz um desafio comigo mesmo, de todo dia eu vender 3 produtos, porque eu dizia que os próximos resorts eu queria levar minha família para curtir aquilo também. E o melhor de tudo, gente, é que eu tenho um esposo hoje que ele me dá força em tudo. Tudo que eu decido, ele está do meu lado. E ele me deixou viajar para Porto de Galinha sozinho. E quando eu fui para Porto de Galinha sozinha, teve muitas amigas que falaram assim: ai, mas seu marido deixou. Eu, ai, gente, por que não? Ele deixou, ele vê em mim o futuro que muitos não vê. Então, eu eu cadastrei muita gente, eu vendia bastante produto. Tanto que eu ganhei um dia a melhor vendedora daqui, aquela coisa toda, sabe? A empolgação. Então, tudo que a gente vai fazer nas nossas vidas, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar e disposição. Você tem que ter disposição, porque se você não tiver disposição, não vai para frente. E eu lembro que teve um pré-resort, que na realidade foi na época do Léo Pinheiros, e que foi em Caldas Novas. Eu esqueci o nome do resort que a gente foi. E eu falei para meu esposo, ele me ajudou a vender produtos para mim conseguir estar essa viagem. Ele me ajudou a cadastrar pessoas. Ele chegava, gente, aqui, ele estava falando da marca da paz. Chegava qualquer pessoa que é amigo dele, ele estava falando da marca da paz. Ele estava fazendo a propaganda. E aquele ali eu fui vendo nele o interesse que eu queria, sabe? E eu levei eles para esse resort. Que foi um pré-resort, não foi bem um resort. Tem um nomezinho que eu esqueci agora. E eu levei minha família, levei meu esposo e meus filhos, os gêmeos. Nossa, foi incrível, só em ver aquela alegria deles nas piscinas, gente. Se bem que eu não tive tempo de curtir, né? Mas só em ver eles curtindo, foi sensacional, foi maravilhoso. E eu lembro que quando a gente chegou dessa viagem, eu bati meu bronze, que na época eu era Prime. Bati meu bronze, logo em seguida eu fui pro prata. Eu alavanquei, sabe? Abri várias chaves na minha vida. Porque esses resorts, eles deixam a mente da gente mais aberta. Se você trabalhar aquilo ali, em cima daquilo ali, você consegue os seus objetivos. É, e eu lembro que quando eu cheguei de lá, quando eu bati meu prata, foi uma emoção grande para mim. E na época, se não me engano, era 10.000 pontos. E aí, então, logo em seguida, depois desse minha alavancada, eu fui para Natal.
Aí eu trabalhei bastante para levar minha família de novo. Eu queria levar mais um, que era o meu rapaz de 15 anos. Aí eu trabalhei bastante para levar eles e consegui. Porque quando eu coloco um objetivo na minha cabeça, eu quero, eu vou conseguir. Enquanto eu não consigo, eu não paro. Eu ligo no 220 e eu consegui levar eles para Caldas, como é que fala? Natal. E que ele, em Natal teve dois resorts. Foi o primeiro dos resorts, que foi que a Massa foi, e o, um dos terceiros, se não me engano, do que eu fui, né? Foi em Natal. E lá, gente, meus meninos ficaram maravilhados, o pai também. É a primeira vez que eu levei meus filhos no mar. Então, só para a gente ver que a Marca da Paz proporciona isso para a gente, é maravilhoso, não tem preço. E desde então, meu esposo sempre me ajudou. Aí eu tive uma queda. Por vários motivos, eu desisti um pouco da Marca da Paz, por algumas coisas que aconteceu na nossa equipe, né? Porque eu era de uma equipe, aí a equipe saiu, aí eu fui para outra. E aquela mudança de equipe foi me destruindo, foi me caindo, fui decaindo na realidade. E chegou um momento que eu parei mesmo, eu passei 6 meses sem trabalhar com a Marca da Paz. Porém, eu usava os produtos, né? Porque eu sou apaixonada nos produtos da Marca da Paz. E um belo dia, a Márcia torna a me ligar. Lu, eu retornei para a Marca da Paz. O que você acha? Aí eu fui ver o novo plano, porque muitas coisas mudaram, né? Mudou muita coisa na Marca da Paz para melhor, na realidade. E eu peguei e falei assim, né? Porque eu e a Márcia, nós somos umas amigas, como se diz, casca de bala, uma misturada com a outra. E eu acabei que voltei para a Marca da Paz de novo. Aí ela me falou da Evelyn e do Altamil. O Altamil eu já conhecia. A Evelyn eu não conhecia. Mas os nossos primeiros contatos foi maravilhoso, até porque ela não me conhecia e ela sempre me dava suporte. Ela aprendeu confiar em mim, na minha palavra. Então, para mim, então, ninguém fez por mim o que a Evelyn fez, entendeu, gente? E para mim isso foi maravilhoso. Aí quando eu retornei agora, teve o resort lá em, como é que é, Jesus? Esqueci o nome, em Salinas. E eu peguei e falei pro meu marido, amor, eu quero ir, só que nós não podemos ir todo mundo. E ele me deu forças, me ajudou. E eu fui aonde eu conheci a Evelyn. Tive momentos maravilhosos, mas a Evelyn, mais o Altamir. Conheci outras novas pessoas, porque é o que eu adoro conhecer pessoas, principalmente essas pessoas maravilhosas. Conheci aquele casal lá de Teresina, que teve o Café Superação um dia desse, maravilhoso aquele casal. E eu já estou marcando o próximo, né? Que já tem o próximo marcado. Esse eu quero levar de novo a minha família, meu esposo e meus filhos, que são três, né? Tem os gêmeos e o de 15 anos, que hoje moram comigo. Os outros já são todos casados, são todos donos do seu nariz. E o próximo eu quero ir no mínimo como Rubi. Hoje a minha graduação tá Prime. Mas o próximo eu quero ir que nem seja como Rubi, mas especificamente diamante, né, gente? Vamos combinar. E a minha história é essa. Eu quero devolver a oportunidade agora para a Altamir, agradeço a todos que me ouviram atenciosamente. E a Marca da Paz, gente, eu quero deixar uma frase de superação para vocês, que diz assim: é, uma gota de água pode não matar a sede de um pássaro, mas pode afogar uma formiga. Nunca julgue as dificuldades alheias, que para uns pode ser uma bobagem, para outros pode ser tudo que lhes rouba a vida. E é isso. Bênção, bênção, bênção. Que frase forte, né, gente? Isso é empatia. Empatia. Não julgue a dor do próximo. Abrace o próximo. Diferente, viu? Não julgue, não julgue. Às vezes, o que para você é fácil, para aquela pessoa, naquele cenário, naquela sua fase, naquele deserto dela, é difícil. Por isso que eu falo, ajude
o próximo, abrace o próximo, escute o próximo. Às vezes, o simples fato de você dar um conselho é você não falar nada, é você ouvir. É você ouvir a pessoa, ouvir o próximo. Como que eu amo o café com superação. Eu amo demais isso. Eu amo ouvir a história das pessoas, principalmente de pessoas sofridas que contam a sua história assim como se fosse um filme, se fosse um filme, entendeu? E em caso isso é muito bom, isso é muito bom. Então eu tô feliz demais. Vamos lá, Luciana, me fala o nome do seu esposo. Nós precisamos saber o nome dele. O meu esposo, ele é Oteniel da Silva Fernandes. Eu esqueci, El, também, de falar um detalhe que, para mim, hoje está falando perfeitamente aqui com vocês. Eu ralei que só para colocar a internet aqui, tá? Aí, Porque aqui, pensa. quando eu comecei a trabalhar com a marca da Paz, aqui não tinha sinal de internet. Então, quando eu precisava, eu tinha que correr na rua. Eu moro 13 quilômetros da rua. E eu não dirijo, tá? Eu tenho uma moto e o meu transporte é minha moto. Quando eu vou sair de carro, eu dependo de alguém. Eu ainda vou ter que me superar. Eu ainda não superei a questão de dirigir. É uma superação que eu vou ter que fazer agora. Eu vou precisar. E eu lembro que quando a Márcia falou para mim que tinha as lives, porque naquela época você lembra que todo dia tinha live, né? E os nossos diamantes, eles puxavam muito pela live. Nós era obrigatória todos os dias estar na live. E eu, meu Deus, o que que eu vou fazer? Quando eu fui ver o preço da internet para cá, estava 2.500. Aí eu falei assim, Jesus, não dou conta não. Agora que eu comecei, aí, mas eu fui vendo os provedores, né? Até que eu achei uma de 1.500. E eu falei assim, eu vou querer. Tu divide para mim, eu não tenho dinheiro não, mas tu dividir eu vou ficar. E ele dividiu em 3 vezes para mim de R$ 500. Eu dei a entrada e fiquei parcelando as outras. Todo dia eu botei uma meta que todo dia eu tinha que vender 3 produtos para poder cobrir com as minhas obrigações. E hoje eu tenho uma internet de qualidade aqui em casa, graças a Deus. Hoje eu posso assistir a live qualquer hora. Que antes, quando eu ia fazer uma live, era caindo, tinha que colocar crédito, daqui a pouco caía os créditos, eu ficava off da live. Era um tormento, mas hoje, graças a Deus, superei isso aí. Tá vendo, gente? E a gente tem em casa a internet aí na cidade, não dá valor, né? Não dá valor, né? Gente, olha para você ver a chave que eu peguei aqui de diversas, eu vou contar um pouco. Tudo que ela fez das viagens dela, levou a família dela, subiu de PIN, colocou internet, ela colocou metas de vendas do quê? De produtos. Produto. Ela colocou metas de vendas de produto. Quem tem produto, quem sabe vender, vive o extraordinário, gente. Vive o extraordinário. Ela entendeu, mesmo a pessoa que mexe com ouro, com os garimpos de ouro, que ela tinha um ouro na mão dela, ou diversos ouros, que são os produtos da MKP. Ela pegou a visão. Ela falou: peraí, eu vou me colocar uma meta com esse valor de produtos vendidos, é mais ou menos as metas que a gente tem de segundas-feiras, eu consigo pagar o valor mensal de R$ 500. Ou seja, eu estou querendo dizer aqui para você que está nessa sala que você tem possibilidades através de vendas de estar pagando uma parcela, de estar vivendo um sonho, de atrás de um sonho de uma viagem, uma parcela de um carro, de um consórcio, enfim, de um passeio final de semana. Isso é muito bom também, tá, gente? Viagem, família, esses passeios que você faz final de semana, isso não é gasto, tá? Se tiver na sua planilha de gasto, risca. Isso é investimento. Investimento, investimento, tá bom? Você pegar o seu filho, ir no final de semana e tomar um sorvete com ele, ir na praça, ir na praia lá, que o pessoal que mora na praia, ou qualquer coisa que seja, tirar um tempo, isso se chama investimento. Não é gasto, tá? Isso é investimento. Diferente, tá bom? Mas ela usa da estratégia da vendas, ela se coloca uma meta, ela se coloca uma meta, se coloca uma meta. Ela não está falando que o líder colocou uma meta para ela. Ela se colocou essa meta
e ela vai vendendo. Gente, é desse jeitinho. Se caso a pessoa ela quer fazer, ela faz dar certo. Ela faz dar certo. Com excelência, tá ok? Vamos lá. Exatamente. Eu comecei esse negócio há 10 anos com uma meta de R$ 800. Tá aí o Arthur, que hoje é um dos top líderes da marca da paz. Gente, a importância de marketar. Tem os nossos diamantes faz isso com excelência, eu vejo isso, entendeu? Tem o pessoal dos Zax faz com excelência. A importância de marketar. A Márcia, ela parou de fazer a marca da paz com a saída lá da tropa. Inclusive, ela foi para outra empresa. A outra Isso, empresa, elas foram para outra empresa e elas acompanhava a Evelyn no Instagram da Evelyn, a Márcia, e a Evelyn sempre está postando marca da paz, igual faz os nossos diamantes, posta evento, posta produto, antes, depois, e continua na constância. Você sempre está sendo visto por alguém. Você sempre está sendo visto por alguém. E quando a Márcia tomou a decisão de voltar para a marca da paz, que lá na outra empresa ela não estava feliz, ela quis parar e voltar para a marca da paz, inclusive a equipe ali também não estava, ela procurou a Evelyn porque ela estava em destaque. Continua postando, gente. Posta no status, posta no Instagram. Vocês estão sendo vistos. Vocês estão sendo vistos. Aí, ó, eu já estou batendo a meta do Cruzeiro. Esse, mano, hein? Vai para cima do gigante, hein? Continua. Exatamente, Arthur. Fica na vitrine. Gente, a 70, 80% das pessoas que saíram da marca da paz, eles não saíram por causa da marca da paz. A maioria é por liderança. sim. Ausência de liderança, suporte de liderança, pressão de liderança. Não foi por causa da marca da paz. A marca da paz, ela escolhe as pessoas. E as pessoas que você vê que saiu falam, ó, Tamir, eu saí por isso, isso, isso. Com todo mundo que eu já conversei que saiu da marca da paz, inclusive hoje diamante, não foi por causa da marca da paz. Ela fica aberta as portas para esse pessoal. Então, que nem falou aqui o Arthur Valença, continua na vitrine, sejam intencionais. Sejam intencionais, fala que está num novo momento, fala que está com nova liderança, a marca da paz, está com um novo sistema, que tem um sistema que está funcionando, mostra vendas, mostra o antes e depois, mostra a prova social de venda nos grupos. Isso é um trabalho que a gente vai fazer muito forte no próximo trimestre. É, é a prova social de vendas. Nós vai induzir a nossa rede que fez um print de uma venda, recebeu um Pix, que fez uma venda no final de semana, joga isso nos grupos e a gente vai criar artes, porque isso gera engajamento, gera venda, enfim. Isso aí as coisas para vir por dizer. Mas façam isso, porque tem muita gente que foi para outro lugar e não deu certo, e quem diz que tá dando certo, nós sabe que é só status. É só status. É só status. Entendeu? É só status. E a gente aqui na Marca da Paz, nós continua com essa visão. Nós continua com essa visão, entendeu? E com o que tá por vir na Marca da Paz, com o que tá por vir na Marca da Paz, um novo bônus está para entrar no sistema da Marca da Paz. Lá vai o Altamir falando demais. Esse negócio vai ficar diferente. Vai ficar diferente, tá bom? O que que eu quero falar de você, Luziana? Ela falou a palavra trabalho 10, 20, 29 vezes. Isso aqui eu tenho uma chave que eu peguei hoje. Filho. Ô, Luziana, é 6 filhos, né? Ou é 4? Eu Tenho me perdi nas 6. contas. É 6, né? Era 4, aí veio os gêmeos, né? Veio gêmeos. E o Aqui é a esposo, casa dos tem sete. mais Aqui é 4. a casa dos. É, o meu esposo hoje tem os gêmeos. Ah, e fora isso, você tinha 4, o esposo tinha 4. Isso. Juntou, fez 8. É 10, com mais 2 é 12. Eita, time de futebol já, né, gente? É um time de Aqui, futebol já, aqui em viu? casa, De campo. aqui em casa é a casa dos 7 homens. Que na realidade meu esposo e os 6 filhos. Então, não tem a casa das 7 mulheres?
Aqui é a casa Tem. dos 7 homens. Eita, benção. Duvido você falar. Esse pessoal já pegou a chave de não duvidar do Otávio. O pessoal é terrível aqui. Mas vamos lá. A casa dos 12. 12 é um número, é um número profético, isso é bênção de Deus. 7 também é um número profético, é o número da perfeição. Então está bem em casa. Pessoal, vamos lá. Ela falou muito a palavra trabalho, filha, ela falou 10, 22 vezes. E ela falou uma coisa também, estudo. Estudar, o sonho de estudar. O sonho, eu parei, esperei uns 14 anos estudar. E ela falou 10, 15, 18 vezes. Aqui nós já fala um pouco do perfil. É uma pessoa que ela, tudo da vida dela, ela pegou e ela entendeu que iria pegar e ter conquistas através do trabalho e do estudo. Mesmo ela não tendo na área, estudo faz a mente expandir. É conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. E hoje, e o norte dela, de tudo que ela fez, o trabalho que ela fez, o sonho de realizar o estudo dela, de estar se formando técnica, foi por causa do filhos ou dos filhos, no plural. Filhos. Filhos. Então, é uma pessoa que entendeu que a essência da vida, já pega essa chave, é através do trabalho. Você vai colher o fruto do trabalho do seu suor, isso é bíblico. Filho, herança do Senhor, e o conhecimento que transborda, que transcende, que abre novas portas, que quebra ciclos. Tudo é através do conhecimento, por isso que estamos aqui. É uma coisa que eu bato muito dentro do sistema. Conhecimento, 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 conhecimento. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Vocês têm que ser o transbordo de conhecimento. E foi o que ela fez na vida dela. Mas Deus é tão lindo, ele é tão lindo que eu vou pegar só essa parte para você parar de reclamar. O Eduardo ele já trouxe essa semana algo extraordinário do fracasso. Do fracasso, o fracasso antecede o próximo passo do sucesso. Ela sofreu um acidente, quebrou os dois punhos, ficou inapta ao trabalho. E você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ela foi para o escritório de secretária. Na sequência, ela virou gerente. Vocês estão pegando comigo a visão, gente? Vocês estão comigo Tudo pegando a na vida tem um visão? propósito, né? E exato. Eu estou querendo dizer que a sua dor de hoje vai ser a alegria da O amanhã. promessa de amanhã. Vocês estão entendendo? Dois punhos quebrados, agora eu não consigo mais trabalhar, agora não dá, eu vou ter que eu vou ter que ir para o governo e me aposentar por um tempo, tal, tal, e demora muito, tal, 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 mas eu vou precisar para o patrão que eu não posso ficar, que eu tenho 4 filhos para cuidar, e entra aquele medo de desespero, entra choro, em casa tá faltando apoio, o esposo tá falando só coisa ruim, 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 e isso foi a porta para viver o milagre. Exato. Altamiro, o que que você está querendo dizer? Estou querendo pegar essa chave, eu estou querendo falar que a sua dificuldade de hoje é a porta para o milagre de amanhã. Tem o processo. Todas as vezes, e isso, gente, é automático com todos os diamantes, sem eu conhecer a história dos diamantes que estão aqui na sala de todos. Eu conheço a história de alguns. Todo diamante que rompeu, ele com 2, 3 meses antes, ele estava passando dificuldade no negócio. Foi aquela hora que ele pensou em parar, em mudar, em sair, em fazer algo novo. E ele, só do fato dele pegar e persistir na dificuldade, abriu a porta para romper. Todos, sem exceção.
sem exceção, que estava ruim aqui e tomou aquela decisão, eu vou ter que começar de novo. Alguns eu vou ter que trocar de empresa forçado porque eu não gosto. Eu estou pensando em parar, eu vou ter que continuar. Nessa decisão, na dificuldade, na dor, abriu a porta do milagre, abriu a porta da bênção. É isso, gente. Não Tem uma frase reclama. muito, tem Pode uma falar, frase Luciano. muito legal que eu sempre peguei ela para mim, né? E só vive o propósito quem suporta o processo. Exato, Eu acho que é bem assim. exato, exato, Só exato. vive o Não, propósito quem suporta o processo. não tem propósito sem processo. Até porque você precisa do conhecimento, da base, da sabedoria do processo. Se eu dar para você hoje, vamos lá, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar um de vocês aqui e vou falar, pronto, eu vou trocar de cargo contigo. Eu vou trocar de função. Você vai tomar conta da equipe toda e eu tomo conta da sua equipe. Vocês têm dúvida que eu vou levar a sua equipe para ser diamante? Não. Agora Agora eu facaria. você, agora você imagine eu te entregar tudo. O Altamir sabe o que fazer com a sua equipe. Eu não estou falando que eu sou melhor que você. Eu estou falando que a minha experiência, eu sei o que eu tenho que fazer com a sua equipe. Mas a sua experiência, você não sabe o que você tem que fazer com esse monte de equipe que eu tomo conta. Vocês estão me entendendo? Mas pode ser que daqui 2, 3, 4, 5 anos, com o processo, vocês vão ter umas equipes grandes, porque o processo, vocês sabem o que vocês têm que fazer com esse monte de gente. Você sabe o que você tem que fazer com esses monte de líder. Você sabe aquela hora que você fala sim, aquela hora que você fala não. Você sabe o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Exatamente, Catiana. Tem que ter o preparo, e o preparo vem do processo. Eu quis dar um exemplo, eu não estou querendo falar que você não está apto a ser grande. Eu estou querendo falar que tem um processo. Se você me Tá? dá a equipe que for para mim, a equipe que for para mim, está aqui, Altamir. Gente, eu sei o que eu tenho que fazer com esse pessoal. Se pegar qualquer equipe, vamos pegar aqui na minha frente, quem está aqui? A Giane, tá o Arthur aqui na minha frente e a Evelyn. Se caso eu pegar um consultor hoje e dar a equipe deles, e eu pegar a equipe sua e dar a sua equipe lá para eles, você não vai conseguir manter a equipe deles, mas eles vão pegar a equipe de vocês e vão trazer elas para diamante. Ah, Tommy, porque eles são diferentes? Não, porque eles já aprenderam o processo. Eles já têm o conhecimento que você está em fase de aprender. É diferente, vocês estão entendendo? Se você pegar uma equipe e Perfeitamente. entrega, se você pegar uma equipe hoje de 10 pessoas, e entrega para o Arthur, e você pegar a equipe dele de 100, de 200, e entrega na sua mão, você vai olhar para ele e vai falar: eu faço o que, Arthur? Com esse monte de gente. Quem é o líder? Quem é o que? Ele vai pegar a sua equipe e vai falar: eu vou pegar os três principais, eu vou pegar e vou trabalhar, eu vou descer isso, eu vou fazer um alinhamento, eu já vou marcar uma agenda, eu já vou fazer um plano aqui. Isso é conhecimento do processo. Respeita o processo. É isso que eu quero dizer para vocês. Respeita o processo. Esse diamante que o Altamir trouxe exemplo e serve para os demais líderes, já viveram, eles têm uma vivência de experiência que eles pegam o negócio, exatamente, Mário, e eles sabem já andar com o negócio. Eles sabem andar. E você está aprendendo. Porque você vai matar uma equipe de 100 porque por falta de experiência, de não saber estar com aquele pessoal lidando e aquela pessoa para e não quer falar com você e fica bravo com você e você precisa puxar aqui, precisa ser firme ali, esse jogo e você não tem ainda. Você não tem ainda. E eles vão pegar os seus 5, 10 e vai colocar força. Colocar força. Então isso é processo. Mas o que que isso é bom? Que o processo é tempo. E o tempo é igual para todos. É 24 horas para todos. Curta, aprenda e não saia da fila.
Não sai da fila, não sai da fila. O que aconteceu com ela, que foi uma fatalidade ali naquele momento. Imagina uma mãe de 4 filhos com os braços, eles travados. Imagine o desespero. Mas foi após a noite de choro do desespero que ela recebeu uma oportunidade. Ela falou: subiu um pouquinho o salário meu. Olha Deus trabalhando. Depois de alguns meses, ela sofreu um acidente para estar dentro do escritório, mesmo ali com os braços engessados, mas daquele lugar que Deus colocou ela dentro daquele lugar, que na ausência do gerente, ela não estava no externo, ela estava lá dentro. Por causa do acidente, ela recebeu uma proposta para ser gerente. Isso é o trabalhar de Deus do processo. Isso é o trabalhar de Deus no processo. É isso, gente. Altamira, é a pessoa certa no lugar certo. Não, é a pessoa que entende o processo de Deus, que Deus vai pôr ela no lugar certo, com as pessoas certas, dentro do propósito certo. É esta visão, respeito o processo, gente. Só isso que ela trouxe hoje para mim, entre diversas chaves, já salvo o final de semana nosso. Já salva, pensa nisso. Foi, opa, ela sofreu um acidente com os 2 punhos, mas foi desse acidente que abriu a porta dela estar lá dentro, e dela estar lá dentro, quando abriu uma oportunidade interna, a pessoa que era externa estava lá dentro. E ela foi, pegou o cargo, foi promovida, porque lá dentro ela mostrou o quanto ela queria, o quanto ela tinha vontade. Era para fazer café, eu fazia, ninguém mandava. Era para limpar, eu limpava, ninguém mandava. Eu pedi para trabalhar, eu não queria ficar em casa encostado, eu queria trabalhar. Você sempre está sendo visto. Respeita o processo de Deus na sua vida. Não reclama. Você vai ter a sua oportunidade. Não reclama. Continua, continua, continua. A plantação, gente, vem a colheita. Isso é princípio de Deus. Eu falei ontem, princípio de Deus não se quebra. Acontece. O grande mal é que você quer antecipar a colheita. Não adianta, a colheita é no tempo da natureza, vai ter lá, vai ter que esperar o processo. Mas é certeza, é certeza. A lei da semeadura não falha. Então continua acreditando, anda com o olhar da fé. Fala, Senhor, eu estou passando por isso porque eu sei que tem algo grande na minha vida, porque eu estou fazendo tudo de acordo com o seu princípio. Vai mudar, vai mudar. E ela trouxe isso aqui para nós. E ela trouxe uma conta básica. Você tem 4, eu tenho 4, nós fica com 8, com 2, 10 e bora viver o amor. É isso que ela trouxe uma conta simples e apareceu ainda mais 2, ficou 12, tá tudo certo, bora fazer um futebol de campo, que nós já temos 12 aqui, dá certinho já, entendeu? É essa benção, entendeu, gente? Então, a multiplicação deu certinho ali, entendeu, gente? Mas, gente, vai por esse caminho, pega essa chave, e aqui uma coisa que ela falou, a gente era feliz com o pouco que a gente tinha na nossa infância. Mas a gente era feliz. Seja feliz, indiferente no pouco ou do muito, mas seja feliz. Seja feliz na dificuldade. Seja feliz. Seja feliz na falta, seja feliz na fartura, mas seja feliz. O ser feliz é decisão, e decisão é decidir ter ação. Nunca se esqueça disso. Até ser feliz é decisão, gente. Verdade. Em Você tudo dá decide. graça, né, Altamir? Em tudo dai graça. É bíblico, em tudo dai graça. É, gente, a vida é um estado de decisão. Se você decidir agora que você é um fracassado, ponto final, você é um fracassado. Mas
Se você decidir que você é um vitorioso, você é um vitorioso e ponto final. Indiferente do cenário. Cenário não mede a sua vitória. O que mede é o que está dentro do seu coração. É aí que você sabe o que você está plantando. É isso que você está plantando. E é por isso, gente. Então, continua, meu, continua plantando. Eu falo isso sempre. Eu sou um cara, eu não sou extraordinário, eu não sou o mais top dos top, mas eu sou um cara da plantação. Eu sou um cara da força de vontade. Eu sou um cara que se tiver que acordar cedo, eu acordo, tiver que virar à noite, eu viro, enfim. Eu não tenho preguiça. Até que ontem eu ensinei para vocês. Mas eu entendi a lei da semeadura. Uma hora ou outra, eu recebo a colheita. Recebo a colheita. Por isso que eu não tenho Então é melhor maldade. plantar com Gente, sabedoria. isso. Por isso que eu não tenho maldade com ninguém em nome de Jesus, gente. Eu não tenho maldade com ninguém nessa vida, mas com ninguém mesmo. Com ninguém mesmo. Eu não tenho. Não tenho. Porque eu entendi a lei da semeadura. Entendi, não tem maldade. Se eu não posso ajudar, eu nunca, nunca vou atrapalhar. Em nome do Senhor. Não, não vou, não vou. Porque eu entendi a lei da semeadura. Então, bora plantar amor, bora plantar luz. E o café hoje foi surreal. Minha líder, uns 2 minutinhos para as suas palavras finais, as considerações finais. Pode contar com a gente. Espero você no próximo resort. Ah, com certeza estarei lá, eu e minha família. Eu quero deixar só uma frase aqui para refletir um pouco, né? E na vida a gente tem que pegar as pedras que a gente encontra no caminho e fazer degraus para estar subindo. E diz assim: a vida é assim, cada pedra uma lição, cada dificuldade uma prova, cada alegria uma vitória, cada decepção uma nova chance de recomeçar. Assim como toda vírgula muda uma frase, uma atitude muda uma história. Se você tomar uma decisão na sua vida que vai chegar lá, se você tomar a decisão e fazer o processo certinho, você vai conseguir. Então, nunca desista dos seus objetivos, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista da sua família. Tudo coloca em Deus em primeiro lugar, porque a partir do momento que eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, tudo mudou. E hoje eu sirvo ao Senhor completamente. Tudo que eu vou fazer, eu peço permissão para Ele. Então, a partir desse momento, tudo começou a dar certo na minha vida. Eu agradeço a oportunidade. Amém, amém, amém. Um, dois, três, encerrando essa gravação.